hoje é sobre o ensaio de limite de liquidez. Esse ensaio é regido pela norma NBR 6459 e é realizado com o uso do aparelho de Casagrande para determinar o teor de umidade de transição entre os estados plástico e líquido do solo. Mas antes de abordarmos o procedimento em si, vamos falar um pouco sobre os estados de consistência do solo de acordo com seu teor de umidade e qual sua relevância na engenharia. Os solos finos podem se apresentar em diferentes estados de consistência de acordo com seu teor de umidade. Como já dito no vídeo de análise granulométrica, o teor de umidade é dado pela seguinte relação. Assim, a variação do teor de umidade de uma amostra determina diferentes estados de consistência. Em ordem crescente, os estados são sólido, semissólido, plástico e líquido. Existem valores de teor de umidade que separam os estados de consistência, sendo chamados de limites de consistência ou limites de Atterberg. O teor de umidade que separa o estado sólido do semissólido é chamado limite de contração. Já o que separa o estado semissólido do plástico é o limite de plasticidade. Por fim, o teor de umidade que separa o estado plástico do líquido é chamado de limite de liquidez, e é ele que nós abordaremos nesse vídeo. Nesse ensaio, nós utilizaremos o aparelho de Casagrande, que é responsável por aplicar golpes na amostra de solo. Esse solo é depositado na concha do aparelho, sofre uma ranhura, que graças aos golpes contínuos, tende a ir fechando gradualmente. Assim, quanto maior o número de golpes obtido, menor é o teor de umidade daquela amostra. O ensaio de determinação do limite de liquidez tem como objetivo a obtenção de um gráfico que relaciona o número de golpes com os teores de umidade diferentes testados na amostra. Os pontos obtidos são interpolados por uma reta, através da qual é possível determinar o teor de umidade correspondente a 25 golpes, que é o teor de umidade relativo ao limite de liquidez do solo. Agora que sabemos o que é o limite de liquidez, podemos prosseguir para a realização do ensaio. Para esse ensaio, a NBR 6457 apresenta a seguinte lista de materiais e aparelhagens, que inclui amostra de solo, água destilada, estufa, cápsulas de porcelana, espátula de lâmina flexível, aparelho Casagrande, cinzel, recipiente, balança, gabarito. Nesse ensaio, devemos tomar uma amostra preparada de acordo com a NBR 6457 e homogeneizá-la. Em seguida, deve-se passar a amostra na peneira de abertura 0,42 mm ou peneira 40 e separar cerca de 100 gramas do material para realizar o ensaio. Além disso, o aparelho de Casagrande deve ser inspecionado e ajustado de acordo com as verificações da NBR 6459 antes das realizações dos ensaios, para que não haja nenhuma alteração nos resultados. Como, por exemplo, verificar se o pino que conecta a concha está firme, se os parafusos que conectam a ponta estão apertados, se os pontos de contato não estão gastos e se a concha não apresenta ranhuras perceptíveis ao tato, além de ajustar o aparelho de modo que o ponto de contato da concha com a base esteja 10 mm acima da base, utilizando o gabarito. É importante destacar que o ensaio deve ser executado em condições ambientais que minimizem a perda de umidade do material por evaporação. O primeiro passo desse ensaio consiste em adicionar 100 gramas de amostra na cápsula de porcelana, colocando pequenos incrementos de água destilada. Amassar e revolver a amostra com o auxílio de uma espátula de 15 a 30 minutos para obter uma pasta homogênea com uma consistência tal que sejam necessários cerca de 35 golpes para fechar a ranhura. Transferir parte da mistura para a concha, moldando-a de modo que na parte central a espessura seja de aproximadamente 10 mm. Passar o cinzel no meio da amostra, abrindo uma ranhura no centro. Acionar o aparelho Casagrande e anotar o número de golpes necessários para que as bordas inferiores da ranhura se unam ao longo de 13 mm de comprimento. Vale lembrar que o número de golpes deve variar de 15 a 35. Pesar o recipiente no qual será depositada a amostra coletada.
transferir uma pequena quantidade do material das bordas que se uniram para um recipiente adequado, com o objetivo de determinar a umidade. Colocar o restante da massa na cápsula de porcelana, lavar e enxugar a concha e o cinzel, e repetir o procedimento até se obter pelo menos 5 pontos da curva umidade versus número de golpes. Com os valores anotados do experimento e calculados os teores de umidade, é elaborado um gráfico com o eixo de coordenadas em escala aritmética representando os teores de umidade e com o eixo das abscissas em escala logarítmica, representando o número de golpes. Os pontos obtidos no gráfico dão origem a uma reta. O ponto da abscissa equivalente a 25 golpes determina, no eixo das ordenadas, o teor de umidade, que é o limite de liquidez do solo, geralmente expresso em porcentagem. Nesse caso, o valor para o LL é de 53,7%. O limite de liquidez, LL, e o limite de plasticidade, LP, são aplicados na classificação dos solos argilosos quanto à sua plasticidade, através do índice de plasticidade, IP, é igual a LL menos LP. O índice de plasticidade também é aplicado na definição do fator de correção da resistência não drenada de argilas moles, medida em ensaios de palheta. Agora, para vocês refletirem sobre o conteúdo do vídeo, vamos deixar as seguintes questões. Qual o motivo de utilizarmos 25 golpes para a obtenção do LL? Quantos golpes são necessários para fechar um suco numa sopa? Deixe sua resposta nos comentários e até a próxima!